Olá, eu costumo dizer que quando nós estamos comprometidos com a verdade, quando se abandona o hábito, aliás, o péssimo hábito de mentir, nós nos libertamos de passar por coisas das quais nós não precisamos passar e passamos apenas por aquelas coisas que são para nós, né? Tem algumas coisas, algumas situações desafiadoras que inevitavelmente terão que ser vivenciadas por cada pessoa. Isso está relacionado a vários elementos que não cabe aqui nos aprofundarmos a respeito dele, mas é fato que ninguém passa pela vida sem nenhum arranhão. Algumas situações adversas elas têm que acontecer porque mesmo quando uma situação aparentemente ruim acontece, depois que se passa algum tempo, às vezes meses, às vezes até anos, nós olhando para trás, percebemos que ali naquela aparentemente situação terrível, acabou se mostrando uma bênção em algum sentido. Uma bênção que eu quero dizer é que isso gerou algum aprendizado, ou pode ter sido que tirou a pessoa da zona de conforto, né? Mas sempre tem alguma coisa dentro de uma experiência ruim, né? Então, nas nossas vidas, alguma dessas situações, elas terão que ser vivenciadas. Portanto, elas não são opcionais e sim obrigatórias, mas sempre visando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso autoconhecimento. Delas não tem como escapar. Muitas outras são totalmente opcionais. O problema da mentira não parte aqui, pelo menos dentro da minha visão, de uma questão ideológica ou de uma questão de ética, de uma questão de conduta, de ser bom ou de ser mal. Não é nada disso. O problema da mentira é que, de fato, ela cria muitos problemas para a vida das pessoas. Também costumo dizer que não existe mentira pequena e mentira grande. Esse hábito que nós temos de colocar escalas para tudo é muito mais um conceito, isso, a bem da verdade, que é muito mais um subterfúgio do ego em criar escalas de pouco, médio, muito, muitas vezes para justificar suas próprias atitudes, né? Então, existe sim um péssimo hábito coletivo de mentir e, diante desse vício na mentira, estabelece-se aí esse subterfúgio mental de classificar uma mentira como branda, outras como inaceitáveis e por aí vai. A bem da verdade é que mentira é mentira, verdade é verdade. Não existe mentira grande e mentira pequena, não existe mentira inocente, né? Repito, não falo isso dentro de um aspecto ideológico, tá? O problema é realmente os desdobramentos que a pessoa que tem esse hábito de mentir acaba tendo em sua vida. O primeiro deles é que, quando uma pessoa mente, mesmo que dentro da concepção dela seja uma mentira pequena, ela tem que se lembrar dessa mentira, né? Então ela mente essa semana para um grupo de amigos, daqui 3 semanas ela vai ter que se lembrar que ela contou uma mentira para não cair em contradição, né? Quando a pessoa ela conta uma mentira, muitas vezes fala que é uma coisa que não é, que tem um cargo que na verdade não condiz com a sua realidade, ou tem uma profissão que não condiz com a sua realidade. No fim das contas, a pessoa está fazendo isso porque ela tem um complexo de inferioridade, ela tem uma insegurança muito grande, e ela, para se tentar, para que ela consiga se equiparar aos demais, ela tem que fazer de conta que ela é uma coisa da qual ela não é. Então, por trás desse ímpeto da mentira existe um problema até um pouco mais profundo. Mas fato é que, quando ela conta essa mentira, ela vai ter que se lembrar que ela contou uma inverdade e ela tem que ficar, portanto, em estado de alerta para não esquecer o que falou, para não cair em contradição, para evitar cair em descrédito. Afinal de contas, eu acho que não existe coisa mais desagradável para uma pessoa quando os outros não confiam mais nela. Isso é uma coisa muito séria, ninguém quer passar por isso. Quando isso é feito com uma única mentira, é relativamente fácil a pessoa não cair em contradição. O problema é que quem mente, mente hoje, mente amanhã, mente depois de amanhã, e assim vai. É uma mentira atrás da outra, até porque, para conseguir sustentar uma mentira,
sempre existe a necessidade de contar uma mentirinha um pouquinho maior. Então é uma hoje, é uma amanhã, é uma na semana que vem. Muitas vezes cria-se, então, esse hábito, né? Incorpora a mentira na sua vida, e aí é um leque de mentiras muito grande para se gerenciar, né? E é humanamente impossível conseguir dar conta disso, a não ser que a pessoa ela não faça mais nada na vida dela e contrate uma secretária para gerenciar as suas próprias mentiras, e isso é muito improvável que aconteça, né? Então, na medida que essa pessoa ela vai acumulando essas mentiras, automaticamente, mesmo sem que ela perceba, ela vai se tornando muito tensa, muito agoniada, porque a mente dela está sempre em estado de alerta para que não se caia em contradição, né? E essa tensão, ela enrijece não só os músculos dela, mas também os neurotransmissores, as sinapses neurais. Consequentemente, essa pessoa ela começa até mesmo ter deficiências cognitivo-comportamentais, né? Nada passa em branco na nossa mente. Quando nós estamos mentindo, existe uma coisa dentro de nós chamada bom senso, que é a nossa essência, que nunca vai compactuar com isso. Portanto, desses excessos de mentiras vai nascer a culpa, a consciência pesada, o conflito interno, né? Muitas vezes, isso, se a pessoa foge dessa culpa, ou desses pensamentos, ou dessa autoavaliação durante o dia, se entupindo de coisas para fazer, para se distrair, para não entrar no autoconhecimento e não entrar em contato com esse padrão que ela está tendo, que é altamente nocivo para ela, mesmo que estando muito ocupada durante o dia, em algum momento ela vai ter que dormir, e muitas vezes essa culpa ela se manifesta através dos próprios sonhos, não tem como escapar disso. Não bastasse isso, eu sempre digo aqui que um sistema interno de culpas sempre e em todos os casos vai se desdobrar em autossabotagem, que é um desejo inconsciente de se punir. Isso acontece porque quando nós não estamos em paz com a nossa consciência, cria-se aí um certo ressentimento a partir desse conflito, e daí nasce esse aspecto inconsciente. Repito, é inconsciente, a pessoa não tem noção que ela está fazendo isso, né? Se permanece com o péssimo hábito da mentira e vai administrando, em algum momento, isso varia muito de pessoa para pessoa, o pavor de ser descoberto, a agonia, a ansiedade que isso vai gerar, pode vir a se desdobrar, inclusive em algum tipo de fobia social, né? Ou síndrome do pânico. Então, perceba que não há questão aqui que eu estou colocando do ponto de vista nem religioso, nem de ética, nem filosófico em relação à mentira, né? Não estou fazendo um juízo de valor sobre a pessoa que está presa dentro desse hábito. A minha proposta aqui é apenas fazer uma relação de causa e efeito, de explicar os desdobramentos psicológicos que determinadas manias, que determinados hábitos acabam acometendo aí a vida das pessoas. Então preste atenção sobre isso, né? Não se sinta mal caso você se identifique com isso, e perceba que você vem, vez ou outra, contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e justificando a própria mentira como algo inocente. É muito nocivo mentir, né? Não é só isso que eu expliquei aqui no sentido de desdobramentos. Existem vários outros problemas muito mais profundos. A pessoa que mente, ela está criando uma confusão mental tão grande porque o cérebro dela está vendo algo ou está experimentando algo, que é a realidade factual da pessoa, e a própria pessoa afirma a si mesma, através dos outros, né? Quando eu estou falando para os outros, eu estou falando para eles, mas o meu subconsciente está ouvindo também o que eu estou dizendo. Eu mesmo afirmo que a minha realidade factual não é a verdade. Eu estou vivenciando algo, eu tenho uma determinada profissão, mas eu afirmo
que a minha profissão é diferente daquela a qual eu exerço diariamente, né? Imagina o conflito, a confusão mental que isso não cria. E tem um nome para isso, isso chama-se entropia psíquica, que é uma confusão mental, é uma desfunção da mente gerada justamente por por conta dessa confusão, que altera a base do próprio subconsciente no sentido de não ter mais parâmetros do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Chega uma hora que isso vira uma salada mista, mistura-se a ilusão, a mentira com a realidade factual, e a pessoa ela entra literalmente numa dimensão paralela da realidade, né, totalmente desconectada da verdade, que é onde a vida pulsa, e isso também gera um vazio existencial enorme que em algum momento, fora todos os outros problemas, podem vir a se desdobrar numa depressão muito profunda, e assim vai. Tudo tem desdobramentos. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, não vale a pena mentir. Não vale a pena vestir máscaras. Não vale a pena você tentar conquistar pessoas por aquilo que você está vendendo como imagem. Afinal de contas, não há crédito nenhum, não há benefício nenhum em ter alguém ao seu lado que esteja interessado no personagem a qual você vem atuando. Até porque fica muito caro, é muito custoso ter que sustentar essas máscaras, e além do que, relações artificiais, relações que não são verdadeiras, nem poderiam ser denominadas como relações. Isso pode ser qualquer coisa, mas não são relacionamentos, nem de amizades, nem afetivo-amorosos, nem familiares. Relações só valem a pena quando existe conexão, quando existem verdade. Algumas pessoas vão gostar de você do jeito que você é, algumas não vão gostar, está tudo bem com isso. Não conseguimos agradar a todos. Então, aceite o que vem, seja grato pelas pessoas que estão ao seu lado, e enquanto for bom, elas estarão ao seu lado, e quando não for mais bom, vocês se distanciarão. A vida é assim, a vida é puro movimento. Não podemos, então, nos apegar às coisas, tampouco a tentar forçar situações que, pelo menos nesse momento, não são para nós. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, e um grande abraço.